Lucas capítulo 2, irmãos. Nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 20. Lucas capítulo 2, versículo 1 a 20. O texto diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deixou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar mais uma vez, queridos. Santo Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque é maravilhoso nós estarmos começando a nossa semana na sua presença, num dia tão especial que nós celebramos o nascimento do Messias, a vinda do Messias, daquele que é o próprio Cristo, daquele que nos salvou, daquele que nos libertou, daquele que nos chamou para perto de Deus Pai, daquele que nos torna possível uma nova vida. Eu peço que nesse tempo o Senhor edifique a tua igreja, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nos torne limpos, como alvos como a neve, Senhor. Que nós sejamos, Pai, ministrados pelo Senhor nesse tempo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando nós falamos sobre Natal, talvez esse seja um dos temas mais batidos na igreja. Afinal, esse é um dos temas que nós não podemos não repetir. Ou seja, todo ano aqui se prega sobre o Natal, sobre a Páscoa. Então, se nós pegarmos toda a narrativa bíblica, se você frequenta uma igreja há pelo menos 5 anos, é provável que você já tenha escutado todas as narrativas possíveis acerca do nascimento de Jesus. Mas como uma joia preciosa que nós temos na nossa casa, uma aliança, de vez em quando nós precisamos levar para o ourives para ele dar uma ajustada, dar um brilho, dar uma polida, não é verdade? O Natal dessa mesma maneira. Muitas vezes nós nos esquecemos de características, de informações muito importantes e relevantes sobre o nascimento de Jesus. Então é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa manhã, a mensagem do Natal. Como nós podemos trazer essa mensagem tão preciosa para as nossas vidas nesse dia? O texto que nós lemos nessa manhã, está lá em Lucas 2, é o retrato de como Lucas, o evangelista, nos apresenta o nascimento do nosso Senhor. E ele começa dizendo, ali nos primeiros versículos, que foi publicado um decreto de César Augusto. Quem é este homem? Temos um slide ali, por favor, Renan. Aqui, esse é o César Augusto, ali tem a imagem dele que representa a figura dele.
Se nós pudéssemos separar 3 características principais desse homem, as 3 seriam as seguintes: paz e estabilidade, pax romana. Por mais que quando Jesus nasça, ele está então ali sobre a autoridade de Herodes, que era responsável por uma área do Império Romano, o imperador principal era este homem, César Augusto, que ele tinha o poder de todo o Império Romano. Então a maior nação daqueles dias, o maior poder militar, bélico, o maior poder de influência político era Roma. Então César Augusto, ele era o responsável por isso. E durante o seu império, foi um tempo de muita paz, um tempo onde tinha muita segurança para se viver. Por mais que houvessem homens corruptos fazendo parte do seu governo, César Augusto era conhecido por ser um homem muito justo naquilo que ele fazia. Muitos até tentam defender que esse homem foi levantado por Deus porque ele viria a ser um cristão, alguém que temia a Deus. Longe de César Augusto ser um cristão, tá? Mas de todos os males e homens maus que nós tínhamos naquele contexto, César Augusto podemos dizer que era um dos menos piores. Ele então nesse tempo gozava de muita paz e estabilidade, um tempo bom para se viver. Ele foi responsável por contribuir muito com a Pax Romana. Não foi ele que deu início à Pax Romana, mas ele contribuiu muito para que a Pax Romana fosse cumprida por todo o seu império. O que é isso, Pax Romana? Todas as pessoas de outros povos que adoravam outros deuses, eles poderiam continuar adorando esse Deus, desde que prestassem culto também, adorassem e reconhecessem como Kyrios, como o Senhor, o próprio imperador. Então, quando Jesus ele fala que ele é o Senhor, o termo que ele usa é Kyrios, e por isso ele é então morto pelo Império Romano, porque o crime dele está dizendo que ele é o Senhor e não César. O termo então para César aqui que ele adotava para si é esse mesmo termo, o Kyrios. Então essas são as 3 principais características: paz e estabilidade, reformas administrativas e fiscais. Nós estamos vendo um exemplo claro aqui em Lucas 2, o recenseamento. Por que então que o imperador César Augusto emitiu esse decreto? Para que ele pudesse contabilizar quantas famílias, quantas pessoas. Alguns estudiosos, como por exemplo Flávio Joséfo, um historiador do primeiro século, ele dizia que apenas o marido deveria representar toda a sua família, e ele deveria então migrar aonde ele tivesse terras. Nós não temos isso nas escrituras, essa é uma curiosidade de fora, tá, irmãos? Então isso não é unânime. Mas possivelmente José, ele era alguém que possuía terras lá em Belém. Por isso então ele também sai de Nazaré e vai para Belém. Mas então este é o César Augusto. E é interessante nós observarmos como Deus, ele usa um homem que não faz parte do seu povo para que a história de Jesus se cumpra, a história do Messias. Pois lembre-se, nós lemos lá em Miqueias capítulo 5 versículo 2 a seguinte profecia: e tu, Belém, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Ou seja, numa visão superficial, nós podemos ser levados a acreditar que José foi para Belém para que ali nascesse Jesus, para que a profecia se cumprisse. Mas observe, ele está debaixo de um decreto, de uma ordem. O próprio imperador é conduzido pelo próprio Deus. Ou seja, quem é aquele que cuida e coordena toda a história do mundo? O próprio Deus. Você já se sentiu meio que abandonado à luz do poderio político que está sobre nós? Às vezes nós vemos pessoas muito corruptas e com grande poder sobre nós, mas lembre-se, nenhuma delas foge do poder do nosso Deus. Aqui, o maior imperador de Roma, ele está debaixo do domínio de Deus, obedecendo cabalmente os desígnios e os decretos do nosso Senhor. Então este é César Augusto. Se nós avançarmos um pouquinho a história, nós vemos ali ainda no capítulo 2, no versículo de número 3, dizia assim: todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Próximo slide, por favor. Qual é então essa viagem que ele fez? Ali no mapa você pode perceber, lá em cima está Nazaré.
da onde José, Maria, grávida de Jesus, eles partiram. E eles foram até lá embaixo, Belém. Belém fica muito próxima de Jerusalém. E é interessante nós observarmos as seguintes informações: que essa viagem ela poderia ter de 90 a 150 quilômetros. Imagine isso, uma viagem de 90 até 150 quilômetros. Mas pastor, está muito estranha essa viagem. A mesma viagem pode ter de 90 a 150? Eles tinham uma questão étnica muito grande com Samaria. Então muitos judeus, para fazerem esse caminho, eles não passavam por Samaria, então eles davam uma volta. Então essa viagem, que se fosse em linha reta teria 90 quilômetros, escapando de Samaria, eles teriam então aproximadamente 150, 140 quilômetros, o que levaria em média 7 dias de viagem, tendo em vista que eles percorreriam por dia 20 quilômetros. Mas lembre-se, Maria estava grávida de Jesus e estava para nascer o nosso Messias. Então tenta imaginar como foi essa mobilidade de José. Maria foi complicada. Será que Maria foi em cima de um burrinho? Como será que ela fez essa jornada? É algo muito admirável. Se você tem filhos e você participou do processo de gestação do seu filho, você sabe que nos últimos dias da gravidez é muito perigoso. Você não pode viajar com a sua esposa, levar para locais diferentes, porque pode acontecer alguma coisa. Mas o que José está fazendo aqui com Maria? Eles estão em direção a uma jornada muito grande, de 150 quilômetros. Olha que desafio, olha como Deus conduz a história do povo. Talvez a gente pudesse pensar assim: se eu fosse Maria, pensa aqui comigo, você mulher, eu estou grávida do Messias, o Deus encarnado, eu engravidei do Espírito Santo, um anjo veio até mim e falou que eu teria o Filho de Deus dentro do meu ventre. Pensa bem, você com 32 semanas ali, seu marido chega para você e fala assim: amor, vamos fazer um enduro, a gente vai caminhando aqui, vamos até Curitiba, a pé. O que você ia fazer com o teu marido? Você está louco? Nunca, nem que me pague. José, você entendeu quem que está aqui? É o Filho de Deus. E se acontecer alguma coisa na estrada? E se acabar a nossa água? Não tem essas coisas que as mulheres ficam pensando um monte de coisa, não é assim, homens? É, né? Então, mas Maria, ela foi com José. Por quê? Existia a promessa de que o Messias nasceria onde? Em Belém. Ali nasceria Jesus. E então Maria, ela se dirige junto com o seu marido para lá. Nós lemos em Samuel, capítulo 20, versículo 6, que Belém é chamada a cidade de Davi. A promessa se cumprindo cabalmente, queridos. Lembre-se que nós estamos falando de coisas que haviam sido prometidas e profetizadas há 500 anos antes de Cristo, acontecendo cabalmente. Não teve um acontecimento que fugiu desse controle de Deus. Nós precisamos ter isso muito claro nas nossas mentes. O Senhor estava fazendo com que tudo saísse conforme o seu plano. Nada, não teve uma vírgula que não estava dentro do plano de Deus. Desde a perseguição, desde Herodes sendo levantado, desde os meninos sendo mortos, nada fugiu do controle do nosso Senhor, nenhuma vírgula. Todas as coisas que aconteceram, elas estavam debaixo da vontade decretiva do nosso Senhor. Mas o que nós precisamos entender ainda mais desse nascimento de Jesus? Pode passar o próximo, por favor? O nascimento de Jesus, versículo 6 diz: estando eles ali. Então a primeira coisa que você precisa entender desse processo do nascimento de Jesus é que não foi algo rápido, que José e Maria estavam na estrada e eles estavam a 10 quilômetros de Belém, 5 quilômetros. Maria começou a falar assim: José vai nascer, José vai nascer. Aconteceu isso comigo lá em casa, quando o Judá nasceu. Nós fomos na médica, a médica falou assim: fiquem tranquilos, seu filho vai nascer hoje, provavelmente à noite. Vão para casa, descansem, à noite vocês voltam aqui para a gente começar então o processo para o parto do seu filho. Tudo bem, cheguei em casa, falei: amor, vou dar uma dormidinha logo depois do almoço, vamos nos preparar para a noite. O que aconteceu? Eu deitei, a Clarice foi pendurar a roupa, ela desce lá, saindo um monte de coisas dela. Léo vai nascer. Quando nós lemos a narrativa de Jesus, nós temos essa impressão,
que Jesus ele viria e nasceu assim do nada. Mas não foi isso que aconteceu. O texto fala, estando eles ali. Irmãos, e aqui eu estou falando com os homens. Se o teu filho está prestes a nascer, você lidaria com seu esposo de uma maneira displicente e negligente? Ele pode nascer de qualquer lugar, é o filho de Deus, Deus que está cuidando. Tem algum homem tranquilo assim desse jeito? Claro que não. José, ele se preparou para esse momento. Eles estavam ali. Não foi que eles haviam acabado de chegar, estando eles ali. Segundo, e ela deu à luz a seu filho primogênito. O texto enfatiza muito essa palavra primogênito. Por quê? Porque Maria e José tiveram outros filhos. Jesus não foi o único filho deles. Eles tiveram outros filhos. O primogênito foi Jesus Cristo. Versículo 8, enfaixou e deitou numa manjedoura. Versículo 8, a linha B, não havia lugar para eles na hospedaria. Talvez esse seja um dos versículos mais discutíveis dos nossos dias. E eu trouxe um desenho para vocês entenderem como era uma casa que ficava em Belém, a partir da percepção de um historiador judeu que viveu no contexto de Jesus. Eu fiz um desenho, eu liguei o meu AutoCAD lá. Pode passar, Renan, por favor? Tá aqui, olha que desenho bonito. Esse aqui é um AutoCAD, a última versão. Se você observar ali, nós temos o estábulo, tem uma portinha ali embaixo, temos alguns degraus, o cômodo da família, onde a família dormia, e a hospedaria, no grego a palavra katalima. Quando nós lemos Lucas, nós percebemos que ele usa um outro exemplo para falar de uma hospedaria comercial, que nós encontramos na parábola do bom samaritano. E a palavra hospedaria, ela tem uma outra conotação, que é usada no grego para se referir a uma hospedaria comercial. Ou seja, hospedaria, neste contexto, a partir de uma percepção arqueológica dos próprios judeus, era um cômodo que recebia as pessoas. Tanto que na própria tradução, essa palavra katalima, ela pode ser traduzida como quarto de hóspedes ou apenas quarto. Ou seja, quando José e Maria, estando eles lá, não foi que eles bateram num hotel, aqui com todo respeito à nossa cantata, a ótima percepção, tá tudo beleza, mas não foi isso que aconteceu, no sentido de que era dentro de uma casa. A hospedaria era um cômodo. Como o recenseamento ele foi um decreto do imperador César Augusto, o que acontecia? Todos deveriam voltar para Belém. Será que José não tinha outros parentes que estavam com ele também? Possivelmente sim. O que o texto nos fala é que a hospedaria estava lotada, tinham pessoas ali. Então, pensando nessa ideia, aonde que Jesus nasceu? Do lado deste cômodo da família. Então, por isso aquela ideia de que Jesus nasceu entre os animais. Não que ali estavam os animais, mas que durante a noite essas pessoas usavam aquele lugar para recolher os seus animais, para guardar de predadores, bandidos, etc. Então, foi ali que Jesus nasceu. Do lado do estábulo tem a manjedoura. É como se fosse aqui. Aqui nós estamos no cômodo da família, aqui embaixo o estábulo. Aqui haveria como se fosse uma rampa. E duas manjedouras eram normal, ou apenas uma que era cravada nessa rampinha e uma colocada no chão, menor. Aqui era cravada, servia para os bois. Aqui ficava no chão, eram para as ovelhas, para os animais menores. Ou seja, quando Jesus nasce, em qual manjedoura ele é colocado? São nessas manjedouras, mas perceba, é dentro do cômodo da família, não é entre os animais. Isso não aconteceu. Jesus, ele foi cuidado, teve esse nascimento cuidado pelo nosso Senhor. Então não foi algo assim que as coisas saíram como saíram e eles pensaram de alguma forma como resolver aquele problema. Não foi isso, foi tudo preparado, tudo pensado. Eles não foram displicentes nesse nascimento, não foi de uma hora para outra, foi tudo preparado. Lembre-se, era o Filho de Deus que estava vindo ao mundo. José não teria uma displicência, uma inocência de fazer as coisas dessa maneira. Não, ele era um homem que entendia o seu papel como pai. Voltando um pouquinho mais, avançando um pouquinho mais agora no texto, queridos, nós observamos que ali no versículo, deixa eu só recuperar o versículo aqui, irmãos,
a partir do versículo 14, o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova. No grego, essa palavra ela é substituída por evangelho. Então, não temais, eis que vos trago o evangelho, a boa notícia. E você já se perguntou que boa notícia é essa? Pode passar o próximo slide, por favor, Renan? Nós vemos então que quando essa mensagem veio, o evangelho se resume a isso. Se alguém te perguntasse o que é o evangelho, o que você responderia? Isso aqui é o evangelho. Deus criou todas as coisas. Todas as coisas eram maravilhosas, todas as coisas agradavam ao nosso Senhor. O Senhor se deleitou na sua criação. Ele adorou a Deus Pai a partir daquilo que ele havia criado. Nós vemos então que o homem deliberadamente, ele se lança contra o Senhor. Ele abre mão: eu quero viver uma vida longe do Senhor, longe do meu Pai. E aqui entra o pecado, essa rebelião deliberada, voluntária do homem contra Deus. O homem foi afastado da presença do Senhor. Nós vemos então que o Senhor, ele manda o Redentor. Não que isso foi o plano B, não deu certo Adão e Eva, então agora Jesus, você vai ter que descer. Não foi isso que aconteceu. Antes de qualquer coisa vir à existência, Jesus Cristo já era o quê? O Cordeiro de Deus. Por que o Cordeiro de Deus? Porque ele viria a ser morto pelo seu próprio povo, para conectar novamente a criação que tinha sido separada pela queda, agora Deus Pai novamente. Tanto que quando Jesus morre, qual é a primeira coisa que o texto bíblico nos fala? Que o véu se rasgou. Para que significava, servia esse véu? Para separar pecadores da presença de Deus. Quando esse véu se rompe, agora pecadores são admitidos na presença de Deus mais uma vez. Jesus então, ele cumpre o seu ministério cabalmente, ele fica 3 dias sob o domínio da morte, mas por não ter pecado, pelo poder do Deus Pai Todo-Poderoso, ele volta à vida. Quando ele volta à vida, ele diz ao seu povo que ele enviaria o Consolador. Ele sobe aos céus e ele garante que ele voltaria para a consumação. Ou seja, o que será feito na consumação? A criação que foi caída, ela será restaurada plenamente pelo nosso Senhor. E é muito interessante a gente observar isso, porque quando nós lemos isso, nós não estamos falando de algo totalmente novo, mas nós estamos falando de algo que tem a sua essência restaurada. Gosto sempre de falar isso com os nossos jovens, mas um exemplo para você entender o que será essa consumação. Você já teve uma caneta que você teve um carinho por ela? Essa caneta, conforme o tempo vai passando, ela vai ficando velha, não vai? Você precisa dar um trato nela, você precisa cuidar dela, senão ela vai estragar. Se eu pegar e te dar uma outra caneta igualzinha àquela, será a mesma caneta? Não, será outra caneta. Na consumação nós estamos falando da mesma caneta sendo restaurada, ou seja, aonde será essa consumação de todas as coisas? Aqui. Quem serão as pessoas que estarão nessa consumação? Nós mesmos. Como será o céu? Aqui, só que sem pecado, sem morte, sem dor, sem luto. Nós viveremos na presença do nosso Senhor sem qualquer mácula. É você mesmo, sou eu mesmo. É essa mesma matéria, só que agora restaurada. A queda não atingiu apenas um homem, ela atingiu todo o cosmos. A obra do Senhor não se resume apenas a nós, mas se resume a todo o cosmos. Quando o Senhor morre, Ele está morrendo por toda a criação. E quando então nós entendemos isso, nós entendemos o que é o Evangelho. Porque o Evangelho não é somente nós olharmos para os céus e dizermos: eu sou evangélico, e o Evangelho é você vir à igreja. Não tem nada a ver com isso, irmãos. É nós entendermos que nós somos criados pelo próprio Deus, sem mácula, sem pecado, que nós deliberadamente escolhemos pecar, nos afastar do Senhor. Você pode observar isso na sua vida. Como Paulo diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Nós temos muito mais facilidade em desobedecer do que obedecer. Se você tem um filho, você sabe como que é. Você não precisa ensiná-lo a desobedecer. Isso já vem de fábrica, não é?
Mas o que o Senhor faz na nossa vida é exatamente isso. Ele nos liberta dessas amarras do pecado. E agora em Jesus nós podemos dizer que eu não preciso mais do pecado para viver. Eu tenho Cristo na minha vida. Eu não sou mais escravo das minhas vontades. Essa expectativa que nós geramos e nutrimos no nosso coração em relação à consumação. Quando toda essa luta que nós temos hoje fará ainda mais sentido quando as coisas se consumarem. É você entender que os nossos dias são difíceis, as lutas são enormes, os desafios maiores ainda, mas o que nos move é saber que a boa nova chegou até nós. E que boa nova é essa? Jesus nasceu. Nós não somos mais escravos do pecado, nós podemos fazer parte agora da nova criação. Não sou eu mais quem vive, mas agora Cristo vive em mim. Isso é o Evangelho, irmãos. E deixa eu te falar, para não me delongar aqui, você terá uma oportunidade disso na sua ceia nessa tarde, quando você poderá falar sobre o Evangelho de Jesus, sobre a obra do nosso Senhor, sobre o fato de que Jesus nasceu, que a nossa esperança agora ela é renovada, a nossa expectativa da consumação ela é alimentada. Você é o canal de bênção no seu lar. Não perca a oportunidade de pregar o Evangelho para os da sua família, para falar que o Senhor tem um propósito maravilhoso para cada um deles. Não perca essa oportunidade. O texto ainda nos fala, pode avançar por favor, Renan? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esse quadradinho é um pouquinho para lá, problema de fontes ali. Mas o que significa Cristo? Messias, o cumprimento da promessa. Olha que legal isso, queridos. Era muito comum entre o povo judeu, eles, conforme ficassem grávidos, eles nutrissem no seu coração o desejo deles terem gerado o Messias. Cada família, quando engravidava, era uma grande festa, porque eles pensavam, o Messias virá, e ele poderá vir do meu ventre. Olha que lindo isso. Você já percebeu como os judeus tinham muitos filhos? Lá em Salmos fala que os filhos são bênção, que é como uma flecha, que é uma bênção para o pai quando ele tem a sua aljava cheia de flechas, né? Sabe quantas flechas cabiam numa aljava de um judeu? 6. Então para eles o normal ali era 6 filhos. É isso que eu tento convencer a Clarice, 6 filhos. Mas por que eles tinham tantos filhos? Porque eles acreditavam que do seu ventre poderia vir o Messias. Desde a promessa lá em Gênesis 3, quando Deus fala que do descendente da mulher viria aquele que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente, todos os pais, quando tinham seus filhos, eles lembravam da promessa. O Messias pode vir. Alguém engravidou? Será que o Messias virá dele? Era como se fosse algo para os lembrar de que o Messias viria. Olha que bênção, irmãos. E isso foi nutrido no coração do povo de Israel durante 3.000 anos, geração após geração, eles pensando, o Messias pode vir de mim, o Messias vai virar do meu povo, o Messias poderá vir. Todas as gravidezes em volta, ou seja, isso estava sempre muito vivo na mente do povo de Israel. O Messias, ele foi anunciado por quem? Quem aparece até Maria e anuncia o seu filho? Um anjo. Aqui nós estamos falando dos pastores. Quem vem até os pastores e anuncia que a virgem havia dado a luz ao Messias? Quem eram? Anjos. Quando os meus filhos nasceram, é um êxtase, né? Se você já teve o seu filho, você sabe como é. Você não sabe para quem que você manda mensagem. Eu mandei foto do meu filho assim, tudo sujinho assim, para grupo de futebol, para os meus amigos advogados, para todo canto, todos os meus amigos eu mandei a fotinha dele. Porque você não sabe o que fazer. Nossa, eu preciso contar, o meu filho nasceu. E não é uma emoção sem igual quando você vê aquela criaturinha tão linda, bênção do Senhor. Quem que deu esse anúncio? Não foi uma mensagem do WhatsApp, mas foram anjos. A horda celestial do nosso Senhor vem até aqueles homens simples e fala para eles, o Messias nasceu.
a promessa se cumpriu. Essa mensagem que você sustenta no seu peito, na sua vida, na sua mente, essa mensagem que te leva a pregar o Evangelho por onde quer que você vá, não é uma mensagem de homens, não é um tratado humano, mas é a boa nova do próprio Deus que foi enviada a nós. Irmãos, nós precisamos valorizar essa mensagem. Tenha como uma joia preciosa que você tem. Quando Paul Washer ele fala sobre o evangelismo, ele diz que é como um mendigo contando ao outro onde encontrar pão. Se você recebe algo tão bom, tão bom, tão bom, que você quer que as pessoas à sua volta também possam fazer parte disso, o que você faz? Você conta, você compartilha, você distribui. Irmão e irmã, nós hoje somos os portadores da mensagem. Os anjos não estão aqui. Quem o Senhor empoderou, e aqui entenda poder como o Espírito Santo, fomos nós, para que nós cumpramos essa mensagem. Por isso, então, eu quero terminar essa mensagem com 3 coisas. Pode avançar, Renan. Os anjos glorificam a Deus. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Você viu como os anjos cantam? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Jesus veio trazer paz a esse mundo, irmãos. O que você acha? Veio? Então por que o mundo continua do jeito que está? Jesus veio a este mundo trazer paz entre nós e Deus. Se você professa Jesus Cristo ser seu Senhor e Salvador, a palavra diz que Ele não veio trazer paz, mas Ele veio trazer espada. É você abandonando a sua própria família. Essa paz que Ele está falando não é uma paz que nós conquistamos a partir de um tratado de paz humano. Não é quando as guerras cessam, não é quando os governos entram em acordo, mas essa paz que Ele está falando não é uma paz que foi conquistada a partir de um poderio bélico, de uma guerra, de uma bomba atômica. Essa paz não está se referindo a uma ausência de conflitos, mas Ele está se referindo àquilo que Ele conquistou por nós naquela cruz, quando nós agora podemos olhar para os céus e dizer: Senhor, obrigado porque mais uma vez eu posso me achegar à sua presença. O que nenhum homem no Antigo Testamento podia fazer por si só, hoje em Cristo Jesus nós podemos. É dessa paz que Jesus está falando, é dessa paz que os anjos estão falando. Paz entre os homens é que agora nós podemos chegar à presença de Deus novamente. Você goza dessa paz, queridos. É sobre isso que os anjos estão cantando. Glória a Deus, glorificando ao nosso Senhor, o Messias nasceu. Nós cantamos Glória in Excelsis Deo, é o canto desses anjos. E um parênteses, como é que a gente sabe que eles cantaram? Não era a língua dos anjos aqui? Fecha parênteses. Próximo, Renan, pode passar por favor. Os pastores glorificam a Deus. Versículo 20, voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. O que aconteceu? Aquela glorificação, aquele louvor, aquela adoração dos anjos, contagiou quem? Os pastores. Os pastores vendo os anjos, eles ficam com medo, os anjos falam: não tenham medo, nasceu o Filho de Deus, o Messias aguardado, vão, encontrem esse menino. E aí o que eles fazem? Eles vão, eles chegam lá em José e Maria, eles contam o que havia acontecido com eles. Quem que estava lá com José e Maria? Possivelmente os da sua família, conforme nós observamos. Sabe quem que não estava lá? Os reis magos. Sabe por quê? Porque a Bíblia nunca fala que eram reis magos, falam que eram sábios do Oriente, os magos do Oriente. E em nenhum momento falam que eram 3, falam dos 3 presentes. Quem me ajuda? Ouro, incenso e mirra. Mas não falam que eram 3. Falam? Não falam. Poderiam ser quantos fossem. Eram sábios do Oriente. E sabe quando que eles chegaram lá? Jesus tinha aproximadamente 2 anos. Essas coisas não aconteceram concomitantemente. Eu digo isso porque eu pesquisei. Nascimento de Jesus. Apareceu Jesus num lugar totalmente arcaico, com os pastores e com os reis magos, com a coroa. Isso é romance cristão, oriundo de uma orientação católica romana, tá? Isso não aconteceu, não tem na Bíblia.
Tá bom, irmãos? Eram sábios do Oriente. E aqui então o que acontece? Os pastores chegam até Jesus. E o que eles veem? Um menino, pequeno Messias, um bebê. O que mais me chama a atenção nisso, queridos, é para quem os anjos apareceram. Os anjos não poderiam ter aparecido para alta nobreza, para o imperador César Augusto, para Herodes. Não poderia ter aparecido para o sumo sacerdote? Faria sentido, era aquele que fazia o culto a Deus. Mas para quem o Senhor aparece? Para pastores, os homens mais simples, os homens que eram muitas vezes julgados pelo próprio povo como impuros. Possivelmente esses pastores eram aqueles que cuidavam daqueles cordeiros que seriam oferecidos a sacrifício no próprio templo. Eram afastados da sociedade. E para quem que Jesus aparece? Perdão, para quem que o anjo aparece? Para estes homens simples. Ou seja, para quem é o Evangelho? É para todos. Não é para quem tem dinheiro apenas. Não é para quem tem status social apenas. Não é para quem tem poder. O Evangelho é para homens, para mulheres, para pretos, para brancos, amarelos, para todas as nações. Jesus está nos mostrando isso desde o seu nascimento. Não existe acepção de pessoas. A mensagem de Jesus é para todos. Eu quero terminar essa mensagem, queridos, dizendo que nós somos chamados também a glorificar. E como nós fazemos isso? Levando essa mensagem para onde quer que a gente vá. Mas não só hoje, por todo sempre. Sabe o espírito natalino? Que ele nunca se perca da sua vida. Que você não espere chegar dezembro, quando as luzes são acesas nas ruas, o pinheirinho é levantado, o pisca-pisca é colocado, os presentes enchem aquela árvore, mas que você lembre-se do nascimento de Jesus todos os dias da sua vida, e que esse nascimento coloca sobre você a maior coroa de todas, que é o fato de você ter a mensagem de Jesus para proclamar. Que nós, ao olhar os pastores, nós não o invejemos, mas que nós saibamos que se essa palavra chegou até nós hoje, foi porque assim o Senhor conduziu a história. Nunca se esqueça disso. O Senhor te chama, o Senhor te envia. Glorifique a Deus a partir do seu viver. Que Deus nos abençoe.